Oi, gente, bom dia. Vamos para mais uma aula de produção textual que inicia agora para vocês. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre crônica argumentativa. Veja, no capítulo 5, nós trabalhamos com a crônica humorística. Agora nós vamos trabalhar com a crônica argumentativa. Você pode procurar lá no capítulo 6, nas páginas 111 a 124, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos entender o que seria essa crônica argumentativa. A crônica argumentativa apresenta a opinião do autor em relação a um fato cotidiano, reflete sobre um assunto socialmente relevante e é caracterizada por um número reduzido de personagens, de espaço e de tempo. Observe que ela tem praticamente as mesmas características da crônica humorística, com uma diferença, certo? É que ela vai apresentar a opinião do autor, certo? Com relação a um assunto socialmente relevante. O que é um assunto socialmente relevante? É você pegar, por exemplo, o assunto que está falando no mundo inteiro agora, o coronavírus. Então, é você pegar esse assunto, certo? Esse tema, e você fazer uma crônica, uma crítica em cima desse assunto. Só que não é um texto totalmente formal. Nós vamos já entender o porquê que não é por exemplo, um artigo de opinião, não é uma resenha, não é um texto dissertativo. Por quê? Porque vai fazer o uso da oralidade, que é isso que nós vamos acabar de ver daqui a pouquinho. Vamos lá. Veja só, a crônica argumentativa, ela apresenta as mesmas características da crônica humorística. Então, eu trouxe aqui para vocês, novamente, as características da crônica humorística, que é a mesma da crônica argumentativa. Vamos lá. Primeiro, a primeira característica é que é uma narração, não é uma dissertação, é uma narração. Então, você vai contar uma história, vai contar um fato, certo? E essa narração, ela tem que ser curta, ela não pode ser uma narrativa longa. Outra coisa, ela vai descrever um fato da vida cotidiana. Nós já falamos isso anteriormente. Outra característica, vai ser crítico. Esquece um pouquinho o humor, esquece um pouquinho o irônico, certo? E dá mais valor à parte crítica, porque aí vai ser uma crônica argumentativa. Possui personagens comuns, ou seja, personagens do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Segue um tempo cronológico determinado. Então, tem início, meio e fim. Uso da oralidade na escrita e o coloquialismo. Veja aí o uso da oralidade na escrita. Exatamente por isso que não pode ser considerado um texto dissertativo, certo? Um artigo de opinião. Por quê? Porque utiliza uma linguagem informal, utiliza a oralidade dentro da escrita. E a linguagem é simples, por isso que não pode ser considerada um texto dissertativo. É uma narração, ok? Muito bem, vamos prosseguir. Quais são as características, então, de uma crônica argumentativa? O uso de argumentos para comprovar as ideias apresentadas, isso aí é fundamental. Posiciona criticamente com relação ao assunto abordado, as marcas da oralidade e apresenta traços de subjetividade, ou seja, traz dentro do texto as emoções do autor, ok? Tudo bem até aqui? Podemos prosseguir? Deu para entender que usa argumentos, faz uma crítica,
ao assunto abordado, usa a oralidade e ainda tem traços da subjetividade, ou seja, dos sentimentos, da emoção do autor, certo? Não é só os sentimentos das personagens, mas também os sentimentos e as emoções do autor. Ok, vamos prosseguir. Então, professor, o que seriam esses argumentos? O que seria argumentar? Os argumentos vêm do latim argumentum, onde a raiz argo significa fazer brilhar, iluminar. Razão, raciocínio, que conduz à indução ou à dedução de algo. Prova que serve para afirmar ou negar um fato. Recurso para convencer alguém, para alternar-lhe a opinião ou comportamento. Então, o argumento, ele é totalmente, utiliza totalmente a razão. Para quê? Para tentar convencer a pessoa que está junto a ele. Ou seja, aí eu coloquei uma tirinha. Viver sem ler é perigoso. Te obriga a crer no que te dizem. Ou seja, se você não sabe argumentar, você vai acreditar em tudo aquilo que as pessoas te falam. Deu para entender? Isso é saber argumentar. Isso é saber criticar. Você utilizar o raciocínio. Então, vamos continuar. Os recursos argumentativos, nós vamos utilizar 2 aqui nessa crônica argumentativa, nós vamos utilizar 2 tipos de recursos argumentativos. Não que existam somente esses 2, existem mais, certo? Mas nós vamos falar especificamente desses 2. O primeiro, exemplificação, é quando você vai utilizar exemplos para reforçar a ideia, certo? A ideia de desenvolvimento, ou seja, o argumento que eu vou utilizar é através de exemplos, certo? Então, esses exemplos vai aumentar o meu desenvolvimento, vai aumentar a característica lá do meu texto, ok? E a citação de autoridades, professor, o que seria? É exatamente quando você utiliza argumento para citar o discurso ou ideias de uma autoridade. Você pega a ideia ou o discurso de alguém que, por exemplo, um professor, um filósofo, um sociólogo, e aí você utiliza dessa citação para poder argumentar, para poder convencer o leitor. Deu para entender, gente? Se você ainda não conseguiu entender, por favor, me procura lá no PV lá do WhatsApp, tá bom? Fico aguardando você. Um beijo, tá? Ah, já ia esquecendo. Não esquece de clicar lá em tarefas de casa para ver qual é a sua atividade de hoje, tá bom? E beijos, fiquem em casa, não esqueça, se for sair, usem máscaras, tá bom? Beijos e até a próxima.